Entrevista com gente que é notícia. Cá entre nós. Apresentação: Roberto Desidério. Alô, amigos do programa Cá Entre Nós. Hoje o tema Eleições 2024. E aqui está ao meu lado o jornalista Ricardo Miranda e do outro lado o Edson Fonseca, que é considerado o guru das análises políticas em Juiz de Fora. E o nosso tema hoje, nós vamos falar de eleições para a nova legislatura que se inicia aos dias 1º de janeiro de 2025. Vamos falar das candidaturas de vereadores. Ricardo Miranda, bom dia. Bom dia, Desidério. Obrigado pelo convite. Bom demais. Bom dia, Edinho. Bom dia, Ricardo. Edson Fonseca, bom dia. Bom dia, Desidério. Bom dia, Ricardo. Muito obrigado pelo convite. É sempre uma honra a gente poder estar mais uma vez aqui participando do seu programa, já tão conhecido no meio político. Meu amigo candidato a vereador, o que será dito aqui, não leve para o lado pessoal, são análises políticas e você que está aí não precisa ficar com a pulga atrás da orelha. São pessoas que estão há muito tempo na vida política de Juiz de Fora e não tem ninguém aqui fazendo o achômetro. Tudo aqui é por questão meramente de análise política e científica. Ricardo, começando aqui o nosso papo, eu gostaria de perguntar para você o seguinte: hoje nós temos 376 candidatos. E desses 376, 23 terão a honra de serem diplomados. Como que está a sua cabeça? Quais os partidos que você acha que desponta com mais chance? E quais os nomes que você colocaria, de repente, como os mais votados, e quem você acha que poderá ser a surpresa da eleição? O bom do Desidério é que já começa comprando tudo. Desidério, vamos lá. Eu acho, cara, primeiro, só para situar o que está acontecendo. A gente tinha 19 vereadores, estamos indo para 23, aumentou 4 cadeiras. Então, e isso muda todo o panorama da eleição para proporcionar o Juiz de Fora. A gente vinha trabalhando nos últimos anos com a perspectiva de 19, chegamos a ter 21, voltamos para 19 e agora nós vamos ter 23, aumenta 4 vereadores. E isso muda o quê? Antes um partido precisava fazer 14,5, 15 mil votos para eleger uma cadeira. Agora a gente calcula, o Ed vai ter mais precisão disso, em torno de 12 mil votos para você. E tem a regra que na sobra precisa de 80% desse montante, não precisa do valor cheio. Então aí são variáveis que vão afetar muito, né, como que vai ser a nova legislatura. Mas aí vamos lá, o que a gente tem? Hoje em Juiz de Fora nós temos a federação do PT, PCdoB e PV, que é uma federação fortíssima, é que vai eleger o maior número de cadeiras, com absoluta certeza. A gente trabalha entre 5 e 6 vereadores, com certeza. Vem muito forte. Os campeões de votos, igual o Cido Reis está lá, sempre teve uma boa votação. A Cida Oliveira, a Cida do PT, está lá sempre com uma boa votação. E tem outros candidatos que migraram para lá dentro da federação, que vem com histórico de boas votações, como o Nego Bússolo, que foi para lá. E fora que a prefeita lançou a Aline, secretária, que vem com apoio pesado da máquina. A Letícia Delgado vem com apoio pesado da máquina. E você tem outros atores do PT que vêm já de algum tempo. O Maicon está lá, que vem no acrescente, vai entrar na disputa, tá animado com isso. Então, assim, eu acho que aí é o maior número de vereadores que nós vamos ter. Numa composição só vai sair dali. Perfeito. Ninguém vai passar nem a metade disso. Nós estamos falando entre 5 e 6, a metade é... Sem contar que dessa federação, 3 candidatos têm mandato corrente, né? Sim. 3, né? Eu acho que ali vai ser... E agora também tem uns exageros, né? Assim, você conversa com alguns membros dessa composição do PT e dos outros partidos, eles acreditam em eleger 7, aí também já subiu demais o sarrafo. Mas tem um nome assim que nós acreditamos, né, em discussões,
da Dandara Felícia, que nesse momento você não a citou, sim. mas que pode ser o grande... Não, a Dandara, se você pegar a votação dela no PSOL há 4 anos atrás e depois dela para deputada, ela veio numa crescente e está fazendo um trabalho de campanha bem feito, bem colocada. Eu também não citei, tem a Laís, que é candidata, que é a atual vereadora, que está com um trabalho forte. Na reta final de campanha agora ela fortaleceu muito, embora ela e a Laís dividem um pouco os votos em alguns segmentos. Então, assim, são candidatas mulheres muito fortes. Aliás, as candidatas mulheres mais fortes estão nesse grupo. E aí, Edinho, o que você acha da análise do Ricardo? O que você coloca? Qual ingrediente que você acrescenta aí? Depois desse resumo que o Ricardo fez, muito bem colocado, é verdade que a federação está disparada, provavelmente 5 com certeza, certo? 5 candidatos estão eleitos com certeza. Eu acredito no 6º, mas não será impossível chegar até o 7º. Porque hoje o que a gente está observando, Desidério, é que os partidos terão grandes dificuldades para fazer o segundo na sobra. Porque é o 80-20, que a gente hoje denominou 80-20. Para fazer a sobra, você tem que fazer 80%, você tem que ter 80% do quociente eleitoral. O quociente eleitoral, com a análise inicial do Ricardo, ele deverá situar entre 12.100 a 12.300, certo? Alguns estimam até 12.500, eu acho um pouco puxado, outros falam 12. Eu, na análise que eu tinha feito aqui, ficaria entre 12.100 a 12.300. 20% disso dá mais ou menos 2.450 votos. Então vamos arredondar para ficar mais fácil o raciocínio, 2.500 votos. Ou seja, os partidos, para fazer um na sobra, o candidato terá que ter pelo menos aí em torno de 2.500 votos. E aí vem o grande desafio, porque tirando a federação, pouquíssimos partidos, eu diria que talvez 2 ou 3, possam ter algum candidato que venha a ter essa votação acima de 2.500 votos. Mas tem um caso que é para a gente discutir, Edinho, é o seguinte, eu quero que você e o Ricardo analisem o seguinte: nas eleições de 2020, nós tivemos para mais de 600 candidatos. Estamos agora com quase 40% inferior àquele número. Quer dizer que aumenta o número de cadeiras, diminui o número de candidatos e o quociente é praticamente o mesmo. Você não acha que esses candidatos de hoje, embora muitos deles não tenham recurso e disputando eleições com gente muito baluda financeiramente, você não acha que é mais fácil a atração de votos para essas candidaturas? Agora, como vai ter menos candidato, a tendência é. Mas aí, voltando no raciocínio do Edinho dos 2.400, resta saber se vai haver uma concentração de voto em todo mundo. Então, assim, a gente que trabalha com eleição já há algum tempo, chegar a 1.000 votos, não estou falando que é fácil, mas é possível, com uma certa tranquilidade. Na hora que você passa de 1.000 até 2.000, aí a coisa começa a ficar complicada. Porque a partir de 2.000, aí é muito trabalho. Se você pegar, por exemplo, quem está estreando em campanhas, nós temos aí vários candidatos aqui, já galo brigado, né, que já disputaram outras eleições. Mas pega o histórico de Juiz de Fora de candidatos que na primeira eleição superaram 2.000 votos. É raríssimo. Porque é muito difícil. Se não for assim, gente que tem família na política, gente que tem um trabalho social muito contundente, aquela coisa, é muito difícil, porque você chega no limite, na hora que você chega em 1.800, 1.000 votos, que é muita coisa, é aqueles contatos que você tem no dia a dia. Qualquer um que estiver nos vendo fazer esse trabalho mental, se eu candidatar a vereador, deixa eu fazer as contas aqui. Você vai ver, ele vai chegar nos 800, se for um cara bom de conta e cabeça boa, vai chegar nos 800, 900, é difícil demais passar daí para cima, mas é muito complicado. Então tem que saber o seguinte, de fato tem menos candidaturas, mas isso significa que vai ter uma concentração de voto alta? Até hoje eu estou conversando, o Ed também conversa muito no meio. As apostas acima de 5.000 votos, que seria uma grande concentração, são raras. Nós não enche uma mão aí
Se você perguntar ao Edinho, que é bom para isso, quais são os 5 aí que você acha que tem 5 que sobem a 5 mil votos? Não tem. Não, mas o desafio será pior para você nomear daqui a pouco. Ô, Edinho, Ainda bem que ele já deixou o desafio para ele, aí você me tira dessa. Não, os dois. A pergunta será para ambos. Ô, Edinho, fala pra gente, o que você acrescenta nisso que o Ricardo falou? Sabe por quê? Pelo seguinte, a gente sabe que são 376, menos de 100 estão disputando as cadeiras, as 23 cadeiras, mais ou menos numa conta de 4 por 1. Porém, no entanto, os 19 que estão com mandato corrente, todos eles candidatos à reeleição, muito baludos, todos com muito dinheiro. Vamos falar aí das verbas de emendas parlamentares impositivas, onde o camarada tem aí, o candidato a vereador, 1,5 milhão anualmente para dar para a instituição que quiser. Você acha que isso aí é um perturbador? A questão não é ser um perturbador, a questão é ser um diferenciador. Certo? O que está acontecendo hoje a nível de legislativo municipal é semelhante ao que vem ocorrendo a nível federal. Hoje, a cada dia está ficando menor o número daqueles que perdem o mandato, porque você vê hoje um deputado federal tem mais ou menos 30, 40 milhões por ano para gastar em emendas. Você pega um vereador hoje, ele tem 2 milhões e 300 mil para gastar em emendas. É bem verdade que 50%, diz a lei, tem que ser para a área da saúde. Os outros 50% é aleatório. Você dá 50 para um, 20 para outro, isso aí é muito. Então está se tornando muito difícil, está se tornando muito caro as eleições. Isso coloca, obviamente, os vereadores com mandato, como os deputados também, saem na frente. E nós tivemos esse ano um outro grave problema, que sobre o fundo eleitoral, o fundo partidário, a maioria dos partidos não repassaram verba para os candidatos a vereador, e os poucos que fizeram deram quantias muito pequenas, 2 mil, 3 mil, 5 mil, que você não paga nem a gasolina da semana. Irrisório. Então isso aí complica muito e coloca os vereadores com mandato em vantagem. Porém, a ampliação de 19 para 23, a gente há pouco conversamos ali antes de iniciar o programa, eu acredito que nós teremos de 10 a 12 voltando, mas nós teremos aí de 7 a 9 que vão ficar de fora. Perfeitamente. Então agora eu quero saber dos senhores, quais os candidatos a vereadores, partido por partido, os senhores têm cabeça muito boa, são pessoas que analisam isso, as candidaturas que podem furar essa bolha. A bolha dos que você fala dos que não são... Dos endinheirados, dos que estão com mandato. Esses candidatos estão disputando na coragem, na marra. Então, assim, o que não tem dinheiro, voltando à federação do PT lá, ali teve dinheiro. Se você pegar as candidaturas a vereadores ali, principalmente das mulheres negras, tiveram a grana. O dinheiro que entrou foi maior do que a média. Então ali teve recurso. Os vereadores, isso que o Edinho falou, se você pegar 2,5 agora a partir do próximo ano, eles vão ter 2,5 milhões, até um pouquinho acima de emenda por ano. Aí, ao longo de 4 anos, eles vão ter 10 milhões. É muita coisa. É muito. É covardia competir com quem está com mandato. É covardia. É pesado, é um jogo pesado. Assim, agora, o que acontece? Como que eu vou te falar, assim, para visualizar o Desidério, tá difícil assim, que tem muito partido. Você tem ex-vereadores com chance de voltar, sim, que estão voltando. Então esses também já tem um recall. Apostar numa novidade... Mas não tem 10 milhões, mas não tem 1,5 milhão por ano. Não, 1,5 milhão por ano. Mas se eles forem inteligentes, porque eles escolheram bons partidos. O grande problema nesse ano para as pessoas que trabalharam na montagem de partidos foi conseguir montar chapa. Você viu uma dificuldade, primeiro porque tinha muito menos candidatos e pessoas interessadas em disputar a eleição. É um fato curioso. Segundo, que o fim das coligações diminuiu substancialmente o número de candidatos. Então você hoje tem, tirando a federação, a única exceção é a federação, que está muito bem montada, muito bem estruturada. A última análise que eu fiz ainda ontem à noite, eu acredito que a federação possa chegar a 50 mil votos
só entre os votos dos candidatos a vereador, mais os votos de legenda. Se tudo correr como está aparecendo nas pesquisas aí, o voto de legenda deverá ser bem superior a 5.000 votos. Isso aí é praticamente um handicap muito importante. Agora, os outros partidos, eu não sei se o Ricardo vai concordar, ou você próprio, Desidério, é que alguns vão fazer e a segunda vaga, meu Deus, vai ser um Deus nos acuda. Existem aqueles nomes que estão mais adiantados e a segunda vaga só Deus sabe quem vai ser. Nós temos alguns nomes que aparecem com um pouco mais de possibilidades. Ao não citar alguns nomes aqui, não é que eles estão sendo excluídos, certo? Mas sim existem aqueles que têm uma maior probabilidade, uma maior visibilidade ou até mesmo uma maior condição financeira. As eleições a cada ano ficam mais caras e nós tivemos esse ano a amostra disso. Como não teve dinheiro do fundo partidário praticamente para ninguém e os poucos que tiveram ganharam aí 3.000, 5.000, 10.000, nós praticamente não vimos campanha na rua. Nós poderíamos citar 5 candidatos que se destacaram este ano em campanhas de rua. Certo? A gente agora há pouco ali, antes de iniciar o programa, eu conversava com o Ricardo. Nós tivemos o vereador Pardal, com uma campanha muito bonita, muito bem feita. Você nota que há um profissionalismo na campanha dele muito competente, entendeu? Você vê a campanha da doutora Paula Assunção, que poderá ser um nome novo a surgir no próximo legislativo, uma campanha perfeita, brilhante, organizada, altamente profissional. Você vê a campanha do vereador Maurício Delgado, certo? Pode não ser uma campanha de beleza, mas uma campanha intensa por toda a cidade e distritos. Você vê a campanha também do vereador Juraci, que tomou praticamente conta da Cidade Alta, tá? Também é um que está na disputa das vagas lá pela federação, e nós temos um outro candidato, o Julinho, justamente, que é outro que naquela região ali do Progresso, Marumbi, aquilo ali, ele está bastante forte e desponta como um dos prováveis 5 maiores votação. Já estou te dando um primeiro nome, acima de 5.000 votos. É exatamente isso. Aí eu vou fazer uma coisa. Quem fura esta bolha? Olha só uma coisa, gente. Lá no PT, na Federação PT, PCdoB, PV, nós sabemos muito bem que o piso ali, a gente vai estabelecer o piso ali de 4.500 votos. Para cima. Para cima. Para entrar na disputa ali. Eu diria 4.000. 4.000 entra na disputa. Menos de 4 está fora. Menos de 4 está fora. Então nós estamos dizendo o seguinte, gente, a danada Felícia, o Nico Bússola, o Cido Reis, aí esse nome é a danada que está furando a bolha. Sim, com certeza. Pois é. Outros partidos, quem você sugere? O Edinho falou da Paula no Novo e assim, na hora que ele, só recapitulando, na hora que ele fala das grandes campanhas, você vê, a única que não é vereadora, a gente está falando do poder de fazer campanha. De todo mundo estar com a campanha bem colocada na cidade, o que ele citou, o único que não é vereador, citou Juraci vereador, Pardal vereador, Maurício vereador, Julinho Ciola vereador e a Paula que não é. Você vê como é que isso tem um peso quando você tem mandato para você fazer. Não, mas para você fazer campanha, é um peso muito grande. Muito grande. Agora eu acho assim, a Paula pode furar a bolha. Eu acho que vai ter uma votação, agora voltando na votação alta, mas pelo trabalho que foi feito, a Roberta Lopes. Sim, poderá surpreender. A Roberta Lopes vai ser uma grande surpresa. Poderá surpreender. O rol de apoio que a Roberta conseguiu dentro da direita para fazer essa campanha, a força que ela está vindo é um negócio... Mesmo não tendo uma campanha de visual intensa, mas ela tem uma campanha de redes sociais com grandes nomes da direita como o Nicolas, né, um grande apoiador, e ela pode sim, eu inclusive coloco ela no PL ali, os 2 candidatos ali, a meu ver, é o Melo Casal, tá? Que acredito que será outro que vai furar a bolha, deverá ultrapassar os 5.000 votos, e a outra, a Roberta Lopes. Disputando ali, não vou também excluir o André Mariano, que já foi vereador. Perfeitamente, André Mariano. Ô Ricardo, o que você me diz então do doutor Marcelo Condé e João Guilherme no Novo? Não, no Avante. No Avante, perdão. O Novo é tema de outra discussão, assim, no Avante.
Não, o que acontece no Avante? O Avante conseguiu fazer uma chapa que tem um corpo. Chapa. O miolo da chapa. Ela tem um bom miolo da chapa, vai fazer muito voto. Resta saber o seguinte, com certeza fará 2 nomes. Mas temos que saber se os 2 nomes terão os 20%, que o Edinho explicou lá, que nós estamos falando de 2.500. Não esquecendo, Ricardo, que não necessariamente, porque se fizer o quociente eleitoral, aí passa qualquer votação. Sim, mas tipo assim, se você chegar aos 12.500, 12.400, enfim, atingir o quociente eleitoral, pode passar com 2.000 votos. Sim. Agora você está falando talvez na sobra. Segundo que existe a possibilidade de fazer. Vai fazer. O Avante fazendo tendo 2 candidatos no Avante com mais de 2.500 votos, faz os 2 candidatos. Faz os 2 candidatos. Tem folga para fazer isso. Agora a disputa lá é pesada. É pesado. Ô João de Mel, você teve 1.800 votos. Isso aí. Agora é o seguinte, você só tem que aumentar 1.000. Qual trabalho você está fazendo para isso? Qual trabalho que o João de Melo está fazendo para isso, cara? Então, o João de Melo, pela primeira vez, ele teve um trabalho muito bem fechado dentro da AMAC. A AMAC, alguns outros candidatos tentaram chegar e ia ter um trabalho lá, e tem um trabalho. Não, tá amarrado. Tá amarrado. Tá amarrado. Eles conseguiram fechar bem. Agora, se isso vai dar voto, como vai ser, é no dia da eleição. Mas lá tem o João de Melo, tá? Você falou do Eduardo Condé. Não esquece do Marcelo Condé, do Zé Eugênio, o próprio Átila dos Cachorros. O Átila da Proteção Animal. Zé Eugênio tá muito forte. O Bombeiro Miranda lá em cima. É, outro nome, lá sim. em cima. O Bombeiro eu posso colocar uma batata quente na mão do João. Vai colocando a batata quente na mão do Ricardo. Deixa eu colocar uma batata quente na mão do Edinho agora, meu amigo. Edinho, diga. Eu quero saber de você o seguinte: meu amigo, no PP tem a segunda vaga. Quem você acha que leva? Júlio Obama ou Vanderlei Tomás? Olha, é importante a gente ressaltar, você no início falou no programa, aqui não há preferência por candidato. Não. Aqui são análises técnicas, Isso. Nós temos ao Ricardo, um profissional profissional de altíssima qualidade, já tive a oportunidade de participar com ele de outros programas, e estou tendo a oportunidade de mais uma vez estar ao lado dele aqui, onde a gente aprende e soma muito na nossa vida profissional. Mas no PP, disparadamente, o Julinho é o primeiro, tá? Deverá ser um dos 5 acima de 5.000 votos, tá? Uma campanha muito forte, já está inclusive já pensando na campanha para deputado estadual. A segunda vaga, nós teríamos até 30 dias atrás, eu diria que estava sendo disputada entre Vanderlei Tomás e o ex-vereador, todos dois foram ex-vereadores, Vanderlei Tomás, né, e o Júlio Obama. Hoje, se eu tivesse que apostar, pelo trabalho que eu venho observando, pelo contato que eu tive, eu acho que o Vanderlei hoje está um passo à frente para conquistar essa segunda vaga, que com certeza o PP fará 2. Perfeitamente. Agora, Ricardo, lá no União, Adriano Miranda ou Pardal? Não é Adriano Miranda. Não, Antônio Aguiar Pardal. Uma briga boa, né? Uma briga boa. Resta saber também se lá vai ter coeficiente para fazer os 2. Se fizer os 2, vão os 2. Mas a disputa é boa, tá difícil. Tá difícil. Porque o Antônio vem de boas votações, ele tem um eleitorado muito consolidado dentro da área, aquele trabalho médico mais de formiguinha, ele tem a questão do trabalho dele com os autistas, as famílias atípicas, ele é pediatra, tem aquilo. E o Pardal, você conhece Pardal dentro do Nossa Senhora Aparecida, aquilo é um negócio de maluco. E a campanha dele desse ano está fantástica. A campanha dele foi para todo lado. Foi. Parece uma campanha para deputado. Rural, tem realmente. Pardal, você vai em outro lugar, tem Pardal. E o Pardal, ele tem um lastro de 30 anos. Da história dele, né? Que teve contato com todo mundo, é uma disputa grande. E o Mas não tem terceiro nome no União? Não tem um terceiro nome? Não, no União vai ficar. Só os 2 mesmo. O União Brasil, intrometendo um pouquinho, realmente a disputa ali é para saber quem vai ser o primeiro. Se vai ser o Pardal ou o Antônio Aguiar. Eu estou para te dizer que é voto a voto. Não dá para dizer qual dos dois. São 2 pessoas, 2 vereadores com mandato, excelentes vereadores. A cidade tem que ter muito orgulho, tanto do doutor Antônio Aguiar como do vereador Pardal, inclusive sou amigo pessoal dos dois, tá? A Juiz de Fora está muito bem servida com esses 2. O terceiro, o Desidério e o Ricardo sabem muito bem, teria que fazer 2 direto, e para fazer 2 direto tem que fazer 24 a 25 mil votos. E nenhum partido, na minha opinião, nenhum partido vai chegar a 20 mil votos. Então eu acho que tirando a federação,
tá? Que tem possibilidade de chegar a 50 mil votos, somado com os votos da legenda da atual prefeita Margarida Salomão, que sempre teve em média 4, 5 mil votos de legenda. Acredito que possa ter mais, tá? Nessa eleição. Isso vai favorecer a chapa de vereadores. Por isso o PT hoje é saber, 5 eu acredito que está fechado, tá? A possibilidade de 6 eu diria que está em torno de 80%, e se bobear, na terceira sobra o PT pode vir a fazer o 7º, tá? Por quê? Porque poucos partidos vão conseguir, nenhum partido, com exceção da federação, vai fazer 2 diretos, nenhum. E aí o segundo vai vir pela sobra, aí cai naquele 80-20. E o 80-20, como a gente viu aqui, talvez nós tenhamos aí uns 10 nomes, no máximo, acima de 2.500 votos. E você vai falar esses nomes daqui a pouco. Meus amigos, eu particularmente não acredito em 7 na federação, não. Eu acredito em 5. 5 eu acredito. Ô, Ricardo, fala pra gente, e no PDT? PDT você tem o Zé Márcio. Zé Márcio, Fiote, Sueli Gervásio. Tem os 2 ex-vereadores, né? O Figueroa e o Figueroa, José Maria. Mas ali a chapa foi montada pelo José Márcio. Zé Márcio. Você acha que só faz um ali e fim de papo? Com certeza. Faz o Zé Márcio e os acordos são mantidos. Faz o quociente eleitoral, Ricardo? Essa é a... Figueroa e Fiote. Mete o pé no acelerador. O coeficiente no 80-20. Ele entra no 80-20, o garotinho entra no 80-20, com certeza. É candidato para 3.500, 4.000 votos, então entra no 80-20. Meus amigos, pronto, 10-23, olha lá. Ela desmonta. Pronto. Meus amigos, mais uma pergunta aqui que vai mexer um pouco, hein? Eu quero que os dois disputam entre si, que eu vou ficar aqui quietinho, não estou ouvindo nada. No PL, quais os nomes no PL? Eu acho com chance mesmo de assumir a cadeira. O PL, um é garantido, ninguém tem dúvida disso, é o Casal Melo. Você acha que faz 3 ou 2, vereador? Não, só faz 2. Mas o voto de legenda não vai ajudar, Ricardo? Mas mesmo assim você tem que chegar a 25 mil votos, você tem que chegar a 25 mil votos. Você pega, é o que eu te falei, você pega o primeiro, o segundo, o terceiro, depois você começa a olhar o meio. Tá difícil, foi muito difícil. Quem montou chapa esse ano, tá? Teve muita dificuldade de montar chapa. Fazer o segundo direto, na minha opinião, posso estar até errado, tirando a federação, ninguém faz 2 diretos. Gente, o negócio é o seguinte, o Ricardo disse no programa anterior, que as 2 lideranças nacionais que ficam aí polarizando, Bolsonaro e Lula, pouca influência tem nas eleições municipais. Mas nós estamos dizendo do PL de Juiz de Fora que deu 30 mil votos para o Nicolas Ferreira, que ninguém conhecia, foi pela questão do PL. Então eu acredito nesse momento que o partido que terá a maior quantidade de votos por legenda é o PL. Você não acha que isso aí pode colocar o terceiro candidato? Não, eu acho difícil, assim, a chapa, vamos lá, você tem que entender a chapa. O Charles montou a chapa do PL e montou a chapa do PRD para eleger o pai dele, que é o Chico, que está no PRD. Então, quando você trabalha montando 2 chapas, então, quando você tira o Melo, a Roberta, o André Mariano, a partir daí a chapa do PL perde o corpo da chapa. Montar uma já estava difícil, né, Ricardo? Você imagina montar 2 partidos. São estratégias, isso é do jogo político, não tem nada errado. Mas você não acha que o Charles e a deputada Sheila não pensaram justamente no voto por legenda? Mas o voto se ali fizesse o terceiro, o Chico era candidato dentro do PL, ele não estava no PRD. Tá. Entendi. Então, assim... Boa observação, Ricardo. Era isso. Então, eu acho que ali havia uma expectativa no início do Melo, com certeza, como diz o Edinho, vai estar nesse seleto grupo de acima de 5 mil votos, e havia uma expectativa de uma disputa do pastor André Mariano, que já foi vereador, com a Roberta. Só que na campanha, o que a Roberta prometeu na pré-campanha de apoio, ela entregou. E as pessoas achavam que não viria, achavam que o Nicolas não ia entrar numa campanha de vereador.
E entrou. E é isso que você falou. Ela tem o apoio, apenas ela tem o apoio de um deputado que, sem vir de Juiz de Fora, teve 30 mil votos em Juiz de Fora. E com trabalho de rede social. E ela o mais votado do Brasil. Mais votado. Deputado federal mais votado do Brasil, não é isso? O Brasil inteiro. O Brasil inteiro. 1,5 milhão de votos. 1,5 milhão de votos. Ele interfere em eleição em outros estados. É verdade. Então, eu acho inclusive, isso está acontecendo até em São Paulo agora. São Paulo, assustador. Surpreendentemente, um dos motivos que estão alegando para o crescimento da candidatura do Pablo Marçal em São Paulo, ameaçando o candidato do Tarcísio de Freitas, é justamente a entrada do Nicolas. É uma surpresa. Ainda ontem eu conversava com o presidente de um famoso instituto de pesquisa do Brasil, entendeu? E a gente está surpreso. Lá há um empate técnico e que você não pode dizer hoje quem será os 2 nomes que vão para o segundo turno. E tem mais, o resultado de São Paulo vai ter influência na sucessão presidencial em 2026, porque se o Nunes fica de fora, o Tarcísio de Freitas sai enfraquecido. Certo? Então a situação em São Paulo é uma situação hoje que está chamando a atenção do Brasil todo. Mas vamos focar em Juiz de Fora pelo seguinte: o Ricardo está falando aí da situação do PL, Roberta Lopes, Melo, essa coisa toda, mas tem um nome, gente, que tem 650 mil pessoas na sua rede social, que é a Natália Paleta. E a Natália Paleta, ela não veio para brincar. Eu acredito, eu quero que vocês analisem. Respeitamos. Eu acredito que vocês devam repensar que hoje a Natália, ela tem até mais chance de ser eleita que a Roberta. É o meu pensamento. Você acha que não? Desidério, deixa eu te colocar agora você no bico de sinuca. E aí o Ricardo destrincha isso aí. Dos atuais 19 vereadores, depois você cobre isso aí. Dos atuais 19 vereadores, voltam de 10 a 12. Provavelmente 7 a 9 não voltarão. Ou seja, nós temos a possibilidade, voltando 12, teremos 11 novos vereadores. Voltando 10, nós teremos 13 novos vereadores. Agora eu passo para vocês destrinchar isso aí. Ei, Ricardo, jogou para você. Vai falando na paleta, na advogada. Eu acho que ela pode ser uma novidade na política, mas o partido que ela tá e a disputa que ela pegou é muito pesada. É muito. Eu acho assim, até pro André Mariano, que tem uma igreja forte, que é quadrangular, que já tem uma experiência, o pai dele foi. A disputa do voto dentro do PL hoje, você vê, o voto do PL hoje ele é muito ideológico. Com certeza. O Melo, e aí vai assim, o que eu penso para Juiz de Fora como um todo, quando as pessoas analisam, o que está acontecendo com o Juiz de Fora? O trabalho de mobilização que o Melo e a Roberta fez com grupos diferentes dentro da direita mais extremada em Juiz de Fora nos últimos 4 anos é o trabalho que hoje apresenta o melhor contraponto à atual gestão. Então, assim, para você ver. E aí, a paleta, ela entra na questão das escolas livres lá, das famílias, das escolas, ela tem esse trabalho, mas não tem a dimensão que ganhou o trabalho da Roberta. 650 mil pessoas na rede social dela. Não, é assustador. É uma coisa. Então, assim, isso mostra, aí cabe outro programa, essa tendência, assim, como que tá mobilizando a política. Como é que não é o Bolsonaro, esse tipo de mobilização permanente, a campanha permanente, que a Roberta fez, que o Melo fez, que a Paleta entrou nesse meio, é o tempo todo. Não dá mais para você pensar em fazer campanha só todo ano eleitoral. As redes sociais trouxeram essa coisa nova. Por isso que eu acho que a Roberta e o Melo conseguiram mexer isso, manipularam isso bem. Elas fizeram um trabalho muito legal. Perfeito. Então eu vou. Agora, de quem está na Câmara, quem entra, quem sai, eu acho assim, nós estamos com o nome. Por exemplo, lá no Avante não tem ninguém que tem mandato. Então, se a gente está falando aqui que pode fazer 2... Já toma 2 vagas. São 2 vagas. Nós já estamos, são 2 novidades. O Novo vai fazer Vai. Lá não tem ninguém que tem mandato. Mais uma vaga. Mais uma vaga. Vamos para o MDB, que tem 4 vereadores com mandato. Provavelmente só fará 2. Certo? Então 2 já perderam 2. Só aí já são 6 vagas. Então você vê que a análise tem fundamento. Tem fundamento. Nós vamos ter de 10 a 12 dos atuais vereadores, de 10 a 12 voltando. Nós vamos ter de 7 a 9 que vão ficar de fora. Nós temos no PSB de bola.
nós temos lá 2 vereadores com mandato. vereadores, um ex-vereador e um assessor de deputado. Ali todo mundo é grande e só faz... Está embolado, e tem mais, está embolado, realmente no PSB são 2 vereadores e um ex-vereador, tá? E não será surpresa, e aqui nada pessoal, se os 2 que passarem não forem os 2 vereadores com mandato. Então a situação de montagem... Os que passarem serão dançarem. Os 2 que deverão passar tem grandes possibilidades, é uma chapa embolada. Ali pode dar qualquer coisa, mas existe a possibilidade dos 2 vereadores que pertencem à chapa do PSB não voltarem. Ah, perfeitamente. Então é Joaninho e Vitinho, os eleitos. Não é que sejam os eleitos. Não vamos dizer assim, é uma chapa extremamente embolada. Não dá para dizer quem... Não, mas a partir do momento que ele fala que Benjaninho e Cátia Franca não voltam... Não é que nós não voltam. Você está deturpando o que eu falei. O que eu disse é o seguinte, existe a possibilidade, correto, Ricardo? Eu falei, existe a possibilidade de 2 vereadores que... A partir do momento que ele acha que os 2 não voltam... Não, eu não disse que não voltam. Eu disse que existe a possibilidade deles não voltarem. Existe a possibilidade deles não voltarem. Eu não disse que eles não voltam. Tá. Mas, Ricardo, tem um ingrediente no PL que é a briga, o ódio mortal que Roberta tem do Melo e o ódio mortal que Melo alimenta pela Roberta. Inclusive com um vídeo na rede social chamando-a de irresponsável e coisa e tal. Isso aí não vai causar um divisor? Não, porque isso que eu estou te falando, nos últimos anos eles trabalharam dentro da direita grupos específicos de cada um. Então ela tem o grupo dela, ele tem o grupo dele. Diferenciados por grupos e se identificam muito com a direita. Exatamente, são grupos diferenciados e orgânicos que trabalham todo dia. Não é assim, não tem essa coisa nossa de domingo a gente está vendo lá o Botafogo ser campeão. Não tem, eles não têm, eles assim, domingo é política, segunda é política, terça, quarta, quinta, assim, é uma mobilização permanente. Gostei de ouvir você falar do Botafogo campeão, tá? Olha, ele ficou feliz, mudou até o semblante. Agora eu quero cobrar de vocês 2 o seguinte, numa boa, assim, tranquilo. Ô Edinho, você que conhece tudo, você e o Ricardo, que estão acompanhando tudo, eu quero fazer um desafio aqui. Fala aí o nome dos 10 candidatos mais votados da cidade. Você conhece bem. Os 10 mais votados. Nossa Senhora. Vamos lá. Não sei se vai dar 10. Vamos lá. Você tem... Lá, vamos pro partido lá. Vai lá, Edinho. Calma aí. Você tem a Cida. Cida. Faz você tem a Cida. Você tem o Melo, que a gente acabou de falar. A Cida, o Melo. O Cido. O Marlon. O Marlon vai ser 5, 10? 5, você já falou. Deixa eu ver mais quem lá do PT. Eu estou indo lá. PT. Deixa eu acrescentar, posso te ajudar? Vamos lá, junto. Eu concordo que a Cida está entre os 5 mais votados. Você esqueceu de falar, o Julinho é outro que estará entre os 5 mais votados. Nós vamos ter um outro aqui que vai surpreender, não que surpreender em termos de ter uma votação muito alta. Tiago Bonecão. Tiago está entre os 5. E eu não sei até que ponto aquele fato ocorrido recentemente, aquele entreveiro que houve lá em Santa Luzia, mas eu acho que o Nego Bússola está entre os 5. Está entre os 10 também. Ah, sim. Não, entre os 10 com certeza. Um que eu acho que pode subir, porque se você analisar, e eu coloquei ele aqui entre os 5 mais votados, ser o mais votado não necessariamente está eleito. Nós tivemos na eleição passada alguns nomes como Joaninho e Nego Bússola que tiveram uma votação expressiva e não se elegeram. Mas se você lembrar, o André Luiz na eleição em 2020 tinha pouco tempo de Juiz de Fora, a Igreja Universal, né, do qual ele pertence, e ele acho que tinha 3 ou 4 meses que estava aqui e teve 3.500 votos. Eu acho que o André Luiz dessa vez deverá ultrapassar 5.000 votos. 5.000 votos. Então esses são os 5 que eu colocaria. Já deu 10. Tá? Já deu 10. Maurício Delgado também vai ter votação. Eu não sei se chega a 5.000, mas o Maurício Delgado, com certeza. Sim, entre os 10 ele está com certeza. Ô, gente, olha só uma coisa. Eles falaram os nomes aqui, eu vou citar um nome que eu particularmente penso
que deverá ser a mais votada do universo no geral, tá? Que é a Dandara Felícia, o trabalho que ela tem feito. Sim. É uma coisa absurda. Mas eu estou vendo aqui que os senhores, tanto Edson Fonseca como o Ricardo Miranda, não citou o nome do João Guilherme, que é o filho da prefeitável Ione Barbosa, e que tem tudo. Tem dinheiro, tem partido, tem nome, tem proteção e está no partido que tem tudo para arrebentar. Por que o nome do Guilherme Barbosa não saiu? Não, nós não falamos o nome dos mais votados. Dos mais votados. Você pediu 10, eu citei 5. Não, mas eu acho que o João Guilherme entra dentro É a primeira eleição também, não, né? Não, é a primeira eleição e eu acho que ele entra dentro da briga do Avante. Daqueles nomes que nós falamos do Avante, o João está ali, tem certo favoritismo por conta disso que você falou, mas primeiro, eu acho que não chega nesse patamar dos 5 mil, igual a gente está falando. Mas nos 10 nomes também, vocês não citaram o Vitinho, protetor, que está com a proteção do deputado, gigolô de cachorro, aquela coisa toda, vocês não citaram o nome dele. Não, nós falamos que a disputa no PSB está apertada. Não, estou falando dos 10 mais votados, vocês não falaram. Isso, ali é difícil, a mesma coisa. Ô Desidério, o Vitinho, na eleição passada, teve 1.983 votos. Isso. Você passar de 2.000 para 5.000 não é fácil. Por maior que seja a estrutura... Você vai ter que dobrar a votação. É muito difícil. É um candidato que tem grande chance esse ano de ser um dos dois do PSB. Agora, bater 5.000 votos realmente não é para qualquer um, não é fácil, tá? E eu acredito que entre os 10 é possível. Porque para estar entre os 10, eu não sei se o Ricardo concorda, mas vai ter que estar na faixa de 3.000 para cima. Certo? Então você passar de 2.000 para 3.000, você já tem um crescimento de 50%. Não é para qualquer um, não. Tá? Então nós temos que ter uma análise mais pé no chão, até para que não haja um erro. Agora, poderemos ter também alguma surpresa. Claro! Tá? Isso sempre acontece. Tá? Você é testemunha, Desidério, o próprio Ricardo, nas últimas 3, 4 eleições, eu tenho tido um índice de 90% de acerto, mas sempre tem um ou dois que fogem ao nosso... Não é o nosso conhecimento, mas são aqueles candidatos surpresa que aparecem, que você não tem esse conhecimento mais profundo e acaba gerando, então, uma vitória, uma eleição de que não consta no seu trabalho inicial de previsão, né? Porque a gente analisa isso, você faz uma análise seguinte, por exemplo, igual você está falando, a questão do André Mariano, por exemplo. O André foi vereador e ele, com o mandato na mão, não conseguiu ter uma votação expressiva. Agora ele voltou sem mandato. Então aí você já vê um grau de dificuldade para aumentar muito a votação que teve na anterior. Aí já fica mais complicado. O João Joaninho já foi vereador, já tentou voltar 1 ou 2 vezes, ao mesmo com o Vanderlei. Então você tem que medir qual estrutura que tem, que conhece de eleitorado, conhece, que sabe andar, sabe, mas está com estrutura, está sem estrutura, aí isso vai modulando, vai impactando assim, vai aparecendo, vai. E tem as apostas. Isso que você citou o nome da Dandara. A Dandara, para mim, pode ser uma surpresa. Uma grande aposta. Pode ser uma grande aposta. É uma grande aposta. Se ela entrar, a Dandara entrando, aí a gente volta na outra lá. Você tem 2 vereadores disputando. E você quer ver uma que pode ser uma surpresa, Ricardo? Pode vir a ser uma surpresa. Eu, na época que montava a chapa, eu montei chapa até 2012. Depois eu parei de trabalhar com montagem de chapa de vereadores. Mas sempre quis ela no meu time, ela nunca quis ser candidata. A Samanta é uma candidata que poderá ser uma surpresa no MDB. E poderá, inclusive, tirar uma vaga de um vereador. Perfeitamente. Gente, a conversa é tão gostosa, tão boa, que eu quero saber agora o seguinte. No PSDB, onde disputa um ex-vereador, que é o Adriano Miranda, e um noviço, que é o Dr. Lucas Carvalho, que está fazendo um trabalho extraordinário. Qual dos dois você aposta, Ricardo? Difícil, tá? Difícil? Muito difícil. O Adriano, ele foi vereador, e aí eu volto na análise, e ele tentou voltar com o mandato, e não conseguiu, ficou abaixo de 2.000 votos. O Lucas é uma surpresa, não foi testado, tem um trabalho bacana, a gente tem que ver. Aí eu te falo, ali precisa de ter 2.500, você vai precisar dos 20%.
Também. Resta saber, vai ter os 20%? É a mesma questão que eu coloco no PRD, o partido do Chico. Do Chico, do filho do pai do candidato. Do Charles e do Bispo Bruno. Vai ter os 20%? Vai ter os 2.500 votos? E é muito voto, hein, Ricardo? 2.500 votos. Gente. É muito voto. É muito voto. Você sabe disso. Se você pegar a relação aqui da eleição passada, eu tenho aqui, você pode ver quantos atingiram 2.500 votos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 candidatos, mais os eleitos 7 com 19, 26 candidatos apenas num universo de quase 600 na eleição, entendeu? Na eleição passada, mais de 600. Apenas 26 candidatos tiveram mais de 2.500 votos, tá? Aliás, o último, que foi o Newton Militão, teve menos. E teve 2.186. Então é muito difícil, 2.500 votos. E aproveitando a deixa lá do PSDB, e volto mais uma vez, eu quero deixar bem claro, nós não temos interesse aqui em favorecer ou prejudicar ninguém. São análises técnicas, tá? Nós fomos convidados para fazer essa análise e estamos tentando levar a você que está nos ouvindo, a você que está nos assistindo, o que poderá vir a acontecer. Dizem que urna, né, a gente só sabe quando são abertas e contadas, né? Mas o PSDB, eu concordo com o Ricardo, eu já tinha na minha análise feito isso. Acho pouco provável o PSDB alcançar uma vaga. E se alcançar, ela provavelmente deverá vir pela sobra. E aí entra o problema de ter que fazer 2.500 votos. Fazendo 2.500 votos lá vai, mas agora vai fazer? Voto pra caramba. O Edson Fonseca e Ricardo Miranda, eu quero saber dos senhores agora, é um desafio e vocês vieram aqui porque têm coragem. Quais os vereadores que serão reeleitos na atual legislatura? Ricardo e Edinho. Começa você, Edinho, vai lá. Me passou a mim. Puxa vida. Bom, primeiramente, eu quero dizer, Desidério, que eu tenho uma amizade. Não. Quase, fala os nomes. Com quase todos ali. Fala os nomes, Aqui não é a preferência. Mas já que você está pedindo e nós aceitamos o desafio de vir aqui falar sobre os prováveis vereadores, vamos lá. Eu acredito que a Cida esteja reeleita, que o Pardal esteja reeleito, que o doutor Antônio Aguiar esteja reeleito, que o Garotinho esteja reeleito, que o Julinho esteja reeleito, que o Marlon Siqueira esteja reeleito, que o Sargento Melo Casal esteja reeleito, que o Tiago Bonecão esteja reeleito e, se o Rede fizer o 80% do quociente eleitoral, que o Maurício Delgado esteja eleito. Então, eu cito esses 9. Esses nomes. Os outros, diria mais aqui, eu vejo com 80% de chances de voltar o Cido Reis. O Cido Reis. Tá? Daí para baixo, não que eles não tenham chance, mas não é porque a disputa está muito acirrada. E quando você tem uma disputa muito acirrada, você tem que, a princípio, pegar aqueles que estão 1, 2 passos à frente dos demais. Certo? Não, às vezes um desses aqui que não foi citado agora, dos atuais vereadores, pode surpreender e ter uma votação muito expressiva. Tá? Nós sabemos que não é fácil você hoje ter, de 3 mil, não é fácil passar para 5 mil. Laís Perruti, Thalia Sobral, Bejaninho, Wagner de Chácara, Wagner Antoniol, o nome dos senhores não foi citado. Cátia Franco não foi citada. Ricardo, você concorda com esses nomes? Eu concordo. Mas ao longo da conversa. Não, ao longo da conversa a gente deixou isso claro. Por exemplo, Juraci e Laís podem ir? Podem, mas tem disputa. Tem disputa. Lá no MDB, a gente, Antoniol e Militão e Wagner de Chácara podem ir? Pode, mas não tem disputa. Eu acho uma situação mais complicada a rede pessoal, por exemplo. Você tem a Thalia e você tem o Maurício. Concordo em gênero, número e grau com o Edinho. Se fizer um, vai fazer o Maurício. Por que faz um? Porque a chapa não foi lançada completa. 14 nomes apenas. 14 nomes. Então, para fazer o coeficiente, a gente acha difícil. Para fazer os 80%... Seria mais ou menos 10 mil votos. Exatamente, não vai. Então, lá, com certeza, vai fazer um só. E o outro vai estar fora. Caso venha fazer. Caso venha fazer, vai fazer o Maurício. Que é a nossa aposta. Então, no caso da Thalia, aí a gente vê.
O restante, deixa eu ver aqui, que a gente tirou. Não, que a gente tirou. Eu fico feliz de saber que o Ricardo tá olhando ali, tá em parte, né? Não, PSB, nós falamos aqui, pô, Joaninho, Vitinho, Bejaninho e Kátia, nós estamos falando, embolado, não os tem dois jeito. vereadores podem ficar de fora? Pode, mas pode ficar de dentro? Pode, mas ali não dá essa convicção, essa certeza. Então, são esses nomes que a gente acabou tirando. Eu concordo com o Edinho, que vai saindo e vai colocando. O que ele falou que está certo são esses mesmos que está certo. Cido Reis, Julinho, Marlon Siqueira, Maurício Del... E o André Luiz, a gente também tem que ver a esse problema. Lá o republicano está com um problema seríssimo, certo? A ex-vereadora Rose França, né? Ela teve a sua candidatura impugnada em primeira instância, em segunda instância, certamente já deve ter recorrido, tá? Mas provavelmente o republicano poderá ficar sob júdice, né, o Ricardo? Porque como está a candidatura impugnada, certo? Ela pode concorrer, ela vai concorrer, o nome dela vai constar na cédula, mas vai depender depois em Brasília da decisão. Eu particularmente até acredito que ela consiga reverter, porque o partido dela, vocês o Republicanos, e lá existe uma águia da política brasileira, que é o Lafayette Andrada, certo? E não precisa entrar em detalhes, nunca perdeu nada que possa ter ido para a justiça em termos de candidatura de vereadores. Eu me lembro o próprio candidato hoje a prefeito Charles, quando vereador, certo? Quem o defendeu foi o próprio Lafayette, através dos seus conhecimentos e contatos. Então, eu acredito que a Rose consiga reverter, isso é uma opinião pessoal, tá? Não conheço, não sou um especialista em lei eleitoral, mas acredito que pelo conhecimento, pelo que já me contaram, pelo que eu já li, que é possível reverter. Revertendo, o republicano está tranquilo, faz o André. Tá? O André Luiz. O segundo vai depender de atingir aí. Para fazer o segundo na sobra, o Ricardo, eu não sei se você concorda, mas deverá ficar em torno de 16 mil votos. Tá? 18 mil, eu assino embaixo, está certinho que faz. Mas pode ser até 15 mil fazer o segundo. Com 16 eu diria que tem 80%. Então, o fato que está ocorrendo com a Rose, ela ontem ainda soltou um vídeo, ela continua candidata, ela é candidata, mas provavelmente o resultado do Republicanos ficará sob júdice, até o julgamento. Isso caso eles não tenham feito o quociente eleitoral. Por exemplo, se fizer 16 mil e a Rose teve 3 mil votos, não tem problema, tem 13 mil, independe da votação dela, tem o quociente eleitoral, certo? Mas se fizer 14, ela tiver 2.500 votos, vai ficar com 11.500, não atinge o quociente eleitoral. Aí fica sob júdice, tendo que aguardar a decisão do STE, né, do Supremo Tribunal Eleitoral em Brasília. TSE. A julgar pelos serviços, pela folha de serviços prestados, que a Rose França já prestou a Juiz de Fora, eu estou torcendo muito que ela continue. O Edinho falou que o nome dela vai estar na cédula, mas não é na cédula não, é na urna. Na urna. Ricardo, fala pra gente um pouquinho aí a respeito dessa situação aí do republicano. Então, eu concordo com o Edinho, eu acho que vai depender. O André Luiz com certeza vai ter uma boa votação. Sim. Quando ele chegou aqui recentemente, ele já foi bem votado, eu acho que aumenta. Ele é diferente de outros candidatos, outros vereadores ligados à Igreja Universal. Ele é diferente, ele tem trabalho, ele vai para os bairros, ele colocou emenda em vários bairros e tem um trabalho muito atuante, né? Muito atuante. O vereador André Luiz é um dos mais atuantes da Câmara Municipal. Eu acho só que vai ter esse problema, eu concordo com o Edinho, os Andradas sabem muito bem fazer esse jogo, né, da justiça, achar as brechas na lei exata, vai ali devagar. Achar as brechas é importante. Não é nada de ilegal, deixar bem claro. Não é nada de ilegal. É conhecer profundamente o entendimento das leis. Entendeu? São especialistas nisso. Então eu acho, Desidério, que a situação é um pouco preocupante, sim, mas eu acho que conseguindo. E também tem aquela coisa que o Edinho falou.
Se o partido tiver 16 mil votos... Desconsiderando a votação da Rose, que vai estar sob júdice, mas o partido tendo, mantém. Mantém, aí independe. E aí pode influenciar, Ricardo, até numa possível sobra. E ela seria essa possível sobra. Sim, com a Rose possivelmente... Se a votação dela... A votação ultrapassar 2.500 votos... para 16, ela tiver os 3 do 16... Os 2.500 ela está defendendo a vaga dela. E aí você não tem a dúvida que o republicano vai entrar peso pesado para fazer valer. Agora, Desidério, você não fez uma pergunta e eu gostaria de me antecipar caso você viesse a fazer. A vocês mulheres candidatas, a vocês mulheres eleitoras, a vocês que estão assistindo o programa Cá Entre Nós, provavelmente, anota aí, Desidério e Ricardo, nós deveremos ter a maior bancada feminina da história de Juiz de Fora a partir de janeiro de 2025. Ele não é candidato, mas está jogando flores aí, um balaio de flores para as mulheres. Mas deixa eu falar uma coisa com os senhores. Eu não fiz a pergunta porque eu vou fazer agora. Então me desculpa. Aos dois. Me desculpa. Vocês disseram, então, os 10 que retornarão. Dos 10 vereadores com possibilidade de voltar. Agora eu quero que vocês digam os 13 nomes que vão cobrir a lacuna para fazer os 23. Fica à vontade aí os dois aí. Eu quero agora que vocês quebrem a cabeça, que vocês falem pra gente esses nomes. Ué, nós falamos do PL que é a Roberta. De quem tem chances, né? Que estão disputando. Tem 2 do Avante. Aí nós vamos para 13. Isso. 3. Tá faltando 10 aí. Tá faltando. Tem do PP. De quem? O PP, lá faz o Julinho e tem a segunda. Volta um dos 2 ex-vereadores. Ou o Obama ou o Vanderlei Tomás. Aí já falou dele o Bússola, tá? O Bússola a gente falou. Tem o PSB, que poderá fazer 2 nomes novos. Pode voltar. Que é o Vitinho e o João Jamin. Então tá. Aí já deu 7. Temos o novo, que tudo leva a crer, será a doutora Paula Assunção. O novo vai fazer que é uma novidade. Opa, 8. Tá voltando quantas? E temos o PRD. Temos o PRD. Com o Chico Evangelista. O Ricardo já chamou a atenção. Chico Se eles vão fazer o quociente eleitoral. Tá. E nós temos que ver lá. Ali nós temos o Chico Evangelista, nós temos o Coronel Marcos, nós temos o Bispo Bruno, nós temos o Rafael Gabeiro, que é filho do vice-candidato e do vice-candidato. Nós temos que ver também lá na federação. Não, o doutor Cláudio também está muito forte, né? Doutor Cláudio, esse muito forte. E lá na federação também, a Aline vem, a Dandara, que a gente falou, aposta na Dandara, porque são novidades. Faltando só 2 agora. Só 2. Só faltam 2. Deixa eu ver aqui. A Samanta, não? A Samanta não, lá no Avante eu falei que são 2. A Samanta poderá ser a surpresa do MDB. Só tá faltando 1. Poderá ser a surpresa do MDB. PSD faz um. Nós temos só mais aqui, tá desenhando. Só tá faltando um nome, só. Vamos deixar esse nessa incógnita, porque é justamente aquilo que eu digo, toda eleição tem uma surpresa aí, cara. Tem uma surpresa. E a surpresa nós não temos como descobrir quem será. E eu tô achando que esse nome, essa surpresa, deverá ser a professora Laide, do União, lá do bairro Linhares. Tá muito forte a Laide, trabalhando muito. É uma verdadeira loucura que essa mulher tem para angariar votos. Aí, eu gostei do Edinho, coisa surpresa. O Edinho falou das mulheres do lado de lá e eu tenho outra questão para colocar. Opa, vamos lá. Como vai ser essa bancada? Vai ser de oposição ou de situação? Como é que a nova legislatura vai ser? Ricardo, essa pergunta ela é tão importante. Muito importante. Pelo seguinte, a depender do prefeito eleito, né? Suponhamos que a Margarida seja reeleita. Como é que você vê a legislatura? Não. Tipo assim, hoje... analisando a pesquisa, a Margarida é franca favorita. Nós estamos falando isso. Mas as urnas é domingo, vamos devagar. Mas vamos começar por ela. A Margarida, hoje na Câmara, vamos pegar a realidade atual. Hoje ela teve uma oposição permanente do Melo, durante o período do Maurício Delgado. Isso. O Marlon. Não, o Marlon muito tempo depois. Agora, mais recentemente. Mas de uma forma, esses 3 tiveram. Não, 2. O Marlon não pode. O Marlon foi. O Marlon não. Mas você teve uma oposição agora mais dois. mais contundente em coisa.
Então, tem 19, tem 2, ela contava com 17, 16 certos. É isso. Ali forte mais a presidência da Câmara. Perfeito. Que é coisa. Agora, numa realidade de 23, pela essa análise que a gente fez, os 2 do PL, Roberta e Melo, oposição. Os 2 do Avante, que é o partido da Ione, oposição. Nós estamos falando já de 4. Samanta, com certeza. No MDB, se vier a Samanta, o Maurício voltando, 6. Isso. Nós vamos ter mais. Se o PRD fizer o Chico, que é o pai do Charles, 7. 7, se vier um de lá. Já tem um equilíbrio muito bom aí, viu? Você muda, porque aí já começa a ter para protelar a votação, para pedir de informação, para coisa. Aí já começa a. Aí isso, o que nós estamos antecipando aqui, é uma mudança. Caso confirme a reeleição da prefeita Margarida e caso esses nomes que a gente está falando sejam reeleitos, nós estamos no campo da oposição. Você já muda completamente o cenário da disputa. Não, e você muda completamente o modelo de gestão a partir daqui. Perfeito. Entendeu? Sim. Você vai ter mais contraponto. Você vai ter outros atores com outro tipo de voto. Você já vislumbra um outro comportamento da política de Juiz de Fora. Já muda completamente. O Melo e o Maurício ficaram só. A gente que acompanha a Câmara há muito tempo, nós 3, você sabe como é que é difícil você isolar. Quando lá no passado, você lembra, era o Betão, o Castelar, o Flávio Cheque, aquela coisa 3, 2 e o governo tinha maioria. Aí essa nova composição você vê que vai ser vai ampliar muito o campo da oposição. E você, a gente importante, o Ricardo Desidério. Eu até esperava que o Ricardo colocasse isso aqui. Caso se concretize, como as pesquisas estão mostrando, a reeleição da atual prefeita Margarida Salomão, se o governo eleito vai ter interesse em influenciar na sucessão municipal, porque o peso é muito grande. Quando há o interesse, geralmente consegue se mudar, reverter. Em 2020, ao que parece, né, Ricardo, não houve a participação do governo municipal na disputa. O Juraci, que se antecipou, se colocou lá como candidato, que era o candidato da prefeita eleita, e acabou angariando os votos que lhe permitiram obter a presidência da Câmara. E nós conversamos aqui antes do início do seu programa, Desidério, nós temos que levar em conta outra coisa. Nós, dentro daquele parâmetro que teremos de 10 a 12 vereadores reeleitos, se nós tivermos 10 vereadores reeleitos, nós teremos 13 nomes novos, certo? E se você fizer uma análise nesses nomes novos, tá? Eles teoricamente, num primeiro momento, não são nomes alinhados à atual administração. Ele acabou de citar Roberta Lopes e outros ali. Se você tiver 12 reeleitos, nós ainda teremos 11 nomes novos. Então, por isso é muito importante você saber, ou pelo menos, se vai haver ou não a participação, caso a prefeita venha a ser reeleita, como é que todas as pesquisas estão apontando, se ela vai ter participação na sucessão municipal, na sucessão da Câmara, da mesa diretora. Caso não haja essa participação, eu prevejo uma eleição bem disputada, por causa do que o Ricardo falou. Nós estamos vendo nomes, tá, que teoricamente não são alinhados ao atual governo. Tá? Então eu acho que não será, me parece que o atual presidente da Câmara já está em processo de busca da sua reeleição à presidência da Câmara. Tá? Existem mais 2 ou 3 nomes aí que já contactaram, já fizeram contatos. Não, tem mais gente então. Tem mais gente? Tem, um desses aí, olha, pela última vez que eu conversei com o vereador Pardal, estava presente inclusive o vereador Antônio Aguiar, o Pardal disse que não pretende concorrer, tá? E aí eu até brinquei, então vai ser você, Antônio Aguiar. Mas se for Antônio Aguiar, é Margarida na Câmara de novo, não tem jeito. Bom, Margarida. Mas aí... Toda vez que fala Antônio Aguiar, fala Margarida, não tem nada, não tem diferença. Bom, existe mais um ou 2 nomes. Vamos ser sinceros. Existe mais 1 ou 2 nomes, Ricardo, que também já manifestaram interesse em disputar a sucessão. Eu volto a dizer, eu não arriscaria dizer, tá?
o que será a sucessão na Câmara de Vereadores. Eu prevejo uma eleição muito apertada, muito disputada. Você somou aí de cara, você encontrou 7, 8 nomes que teoricamente estariam, vamos dizer assim, do lado de cá, se é assim que pode se dizer. Ou seja, faltariam 4 nomes para você obter a maioria, que seriam 12 votos. Meu querido internauta, meu querido amigo aí do programa Cá Entre Nós, os senhores analisaram que tanto o Ricardo como o Edson Fonseca estão dizendo o seguinte: das 4 vereadoras que existem hoje na atual legislatura, 3 poderão dançar. Kátia Franco, Laís Perru e a Thalia Sobral. Ricardo, mesmo assim não haverá prejuízo na bancada feminina, pelos nomes que estão citando, Dandara, a Cida. Não, a Cida vai continuar. Continua. A Dandara, a Samanta e a Roberta Lopes. Ou Natália Paleta. Sim. Não, eu acho que a Laís está na disputa. Eu não coloco a Laís assim. Eu acho a situação da Thalia Sobral e a situação da Kátia Protetora mais complexa na disputa. A disputa no PT também não é fácil, mas a Laís está na disputa. Ela pode voltar, as outras duas estão mais concordo com o Edinho. Nós vamos ter boas surpresas. A doutora do Mas, gente, eu não acredito na reeleição da Laís Perrus. Não acabou de ser expulsa agora de um centro de macumba. Chegou o cara lá, jogou cadeira nela. Foi uma coisa absurda. Não só isso. Ela está tão desesperada que ela esqueceu a base dela e foi pedir voto na base da companheira de bancada da Cida Oliveira. Nas escolas, fazendo programa. Está muito difícil. Não, ali tá coisa. Mas ali, se você não for Laís, vai ser Dandara. Então, ele esqueceu de citar as 2 mulheres fortes concorrentes, novatas, que é a Dandara e a doutora Paula Assunção. São 2 nomes que você não citou. Por isso eu disse, nós, das 4 atuais, nós deveríamos ter a maior bancada. É provável que o Juiz de Fora tenha, a partir de janeiro de 2025, 6 vereadoras. 6 vereadoras. Que coisa boa. Que coisa boa para a cidade. Que coisa boa. Muito bom, muito bom. Agora, Ricardo, mais uma perguntinha que eu quero fazer para você e para o Edson Fonseca, a respeito dessas candidaturas que nós estamos percebendo muito endinheiradas. Eu vou citar alguns nomes aqui, se os senhores lembrarem de outros, né? Vamos falar da Roberta Lopes, vamos falar do Ciro Reis, vamos falar agora do DJ Panteirão lá no PSD, né? Vamos falar de outra candidatura que está também com 200 e tantos mil reais aí. Me parece que é a candidatura do 200 e poucos mil reais. Qual é o nome? Maurício Delgado. Maurício Delgado. E aí, Ricardo? São os poucos que conseguiram dinheiro do fundo eleitoral. Dentro do PT também eles conseguiram, porque eles têm essa política interna. E o Maurício, por conta da rede, né, que está apostando 100%, o Cido no PCdoB, que só apostou no Cido, e aí colocou. Agora, recurso é bom, você ganha um player danado, agora vai ter que saber usar. Eu acho que o Maurício, que já tem mandato com mais recurso, potencializa muito. Então, quando a gente chega aqui e aposta na disputa da Thalia, que também teve recurso do PSOL, mas quando você pega o volume de recurso do Maurício, a campanha que o Maurício tem, o trabalho que ele tem, a família que ele pertence, por isso que a gente coloca, não é nada pessoal contra a Thalia. Mas aí dá uma arrancada, uma coisa. O Cido é a mesma coisa. O Cido com aquele jeitinho dele, corre pra lá, corre pra cá, e agora com recurso, sabendo usar, potencializa muito. Perfeito. Aí você cria um diferencial absurdo numa campanha. Perfeito. Muito. Que o digamos, a Thalia Sobral, uma excelente vereadora, uma pessoa extraordinária, um ser humano brilhante. E aí, Edinho, você acha mesmo que um candidato a vereador em Juiz de Fora tem condições de gastar 310 mil reais numa campanha de 30 dias? Gastando 10 mil reais por dia uma candidatura a vereador? Desidério, eleição está muito cara. Quem vive o dia a dia de uma eleição, tá aí o Ricardo, que acabou de falar, concordar, tá muito caro uma eleição. Isso que você acabou, 10 mil reais por isso que você dia, acabou de 10 mil reais por dia. Deixar uma coisa bem clara. A lei eleitoral, se a lei eleitoral, que é a lei que os candidatos devem seguir,
se ela permite que você possa gastar X de recursos, e esses recursos foram comprovados perante a Justiça Eleitoral, nada contra, tudo bem. Agora, toda eleição, nós sempre tivemos candidatos com mais recursos, candidatos com menos recursos. É desigual? É. E aí, a gente... disparate, não estou discutindo disparate, não, estou discutindo... Mas nós esperávamos... Como que uma pessoa gasta 10 mil reais por dia numa campanha? Desidério, nós esperávamos que o fundo eleitoral viesse suprir essa desigualdade, concorda, Ricardo? O fato que não aconteceu. Vamos ser sinceros, o que aconteceu? O dinheiro veio para as capitais, onde estão a presidência estadual, e os deputados simplesmente deram para um, ou para dois, ou para três. O Edinho quer responder a pergunta mais simples. Como, Ricardo, um vereador gasta 10 mil reais por dia numa campanha em Juiz de Fora? Fala para mim, como? Gasta, cara. Não, gasta brincando. Gasta 10 mil reais por dia. Na hora que você vê, Desidério, uma campanha assim, a gente falou no início das campanhas. Não, das grandes campanhas para vereador Juiz de Fora está espalhado na cidade inteira. Aí vamos lá o custo. Você tem o custo do material gráfico, aí você tem o que é caro, o custo do material gráfico, fazer aquele material gráfico. Aí você tem a impressão daquele material gráfico e o pior de tudo, espalhar aquele custo material. De pessoal. Você tem que pagar pessoas para estar. Se você está na cidade inteira, e Juiz de Fora é um município gigante. Entendeu? Tem mas o Edinho acabou de falar aqui que não está havendo campanha política em Juiz de Fora. Não, nós estamos falando de vocês grandes. Deixa eu só acrescentar isso aqui. Isso aí não é problema nosso, tá? Mas então vou te dizer uma coisa que eu falei antes de iniciar o programa. Eu acredito que nós teremos a maior boca de urna da história de Juiz de Fora. E é proibido. A lei eleitoral proíbe. O coelho saiu da toca. Sim. Eu tive a oportunidade, você sabe disso, praticamente grande parte desses candidatos a vereadores, eu tive a oportunidade de ser procurado, conversei com muitos deles, e alguns até desistiram de ser candidato, que eu falei, olha, menos de 300 mil não entre na campanha. E é mais ou menos, coincidentemente, o valor que você citou, tá? E o Ricardo que concordou. Certo. Tá? Nós tivemos candidato, não vou citar aqui o nome por questões éticas, e até porque eu não tenho como provar, mas nós sabemos, na eleição de 2020, candidato a vereador que gastou 1 milhão. Perfeitamente. Você sabe disso, nós sabemos disso. E não foi um só, não. Me lembro disso. Não foi só um, não, foram uns 4. Me lembro. Mas isso aqui não é problema nosso, isso é problema da Justiça Eleitoral, desde que eles provaram e a lei faculta. Agora, não é fácil. E aí cabe, né, aí até a Polícia Federal, nós deveremos ter a maior boca de urna da história de Juiz de Fora a nível de vereador. Depois você me cobra isso. E é por isso que eu quero citar aqui um fato histórico, que ambos aqui concordaram comigo, que o único juiz eleitoral de Juiz de Fora que prendeu em massa pessoas que estavam desrespeitando a lei em boca de urna foi o juiz eleitoral Márcio Elcio, que encheu o Esporte Clube de gente. Era ônibus e mais ônibus. Ônibus e mais ônibus. Ônibus e mais ônibus. E aí, Ricardo, fala pra mim. Você espera do novo juiz eleitoral? Cara, eu acho, tem uma informação que eu não sabia, essa ideia da Polícia Federal tá com um drone para cuidar. Tem uma informação de que é verdade. Tomara que isso aconteça. Sim. Tomara que as coisas... Eu acho que nós temos que... Caminhe dentro da lei, né, Ricardo? Caminhe dentro da lei. Porque, primeiro, vamos voltar no fundo eleitoral, que é essa... Gente, é surreal um partido, a cada 2 anos, o presidente do partido... 400, um partido mediano, 400 milhões. Top, 400 e para onde foi esse dinheiro? Milhões de reais. Já é dinheiro para a campanha de reeleição dos deputados. 400 milhões de reais. Aí assim, aí aqui, mas a gente teve muita dificuldade com isso nessa eleição. O dinheiro veio, tem 2 jeitos desse dinheiro chegar. Se ele chega para o partido, tem que distribuir. Se ele chega direto na campanha majoritária, ele vai ser consumido pela campanha majoritária. E aí, não tem aquela coisa 30% para mulher, 30% para negro, não tem, porque ele já veio direto para a chapa majoritária. Ele veio ali para cair ali e resolver aquele problema da chapa majoritária, não veio na proporcional. E não tem nada na legislação que fale que um percentual tem que vir para o partido, um percentual... Ser distribuído assim assado, não tem. É a vontade dos dirigentes. Do presidente do partido, basicamente. Você tem um partido hoje no Brasil, você ser dono... É uma mina de ouro. Por isso que todo mundo briga. Você não pode ser... Melhor negócio do mundo.
É ser presidente de partido hoje. Em nível estadual e nacional. Ô, Desidério, não adianta esconder, tem que ser claro. Tem que ser claro. Presidente de partido pequenininho, tem helicóptero, tem iate, tem tudo. Tudo. Quando é preso, quando a Polícia Federal prende, você pode ver, é casa, é mansão, é apartamento em Miami, essa é a verdade. Essa é a verdade. O dinheiro do fundo eleitoral é um escárnio para a política brasileira. Falta amarras, é difícil demais você lidar com isso. É muito difícil, porque é isso que o Edinho falou, o dono do partido, ele tem as prerrogativas, o dinheiro está na mão dele e não tem... Ele faz o que quiser. Tem 30% ali, aí não, tem 30% você dá no partido, mas ele pode ter, discricionário dele, ele colocar na chapa majoritária. E aí não vai no partido. Eu coloco na chapa majoritária e gasto do jeito que quiser. Sim, Ricardo, só para você ter ideia, talvez até muitos dos que estão nos ouvindo, nos escutando, não sabem. Tem partido esse ano, candidatura municipal, não é nem a federal, onde os custos são maiores. Recebeu mais do que presidente que está disputando a campanha eleitoral nos Estados Unidos. Preciso falar mais alguma coisa? Tem partido que recebeu quase 900 milhões. Isso dá mais ou menos 165 milhões de dólares. Tem campanha nos Estados Unidos que não recebeu isso. E lá é doado. Lá não tem esse negócio de ganhar do governo, não. Isso é um absurdo, isso é um escárnio. Perfeito. Esse é o país que a gente tanto quer ver crescer e tudo, mas isso realmente... É por isso que muitos hoje têm pavor da política. É triste. Tem tanto dinheiro para a política e muito pouco dinheiro para saúde, educação, segurança. E outros, né, gente? Meus amigos, chegamos ao final de mais um programa cá entre nós. E espero que os senhores tenham gostado das análises. Foram análises francas, objetivas, extraídas do coração. Ninguém aqui está puxando sardinha para ninguém. Né? Exceto quando o Edinho quis falar como é que um vereador gasta 10 mil reais por dia, mas depois ele soltou o coelho, né? Tem boca de urna. Agora fiquem os senhores com as considerações finais do meu querido amigo Edson Fonseca, o guru da política local. Edson, o microfone é teu, fica à vontade. Eu quero aproveitar a oportunidade, ao encerrar, de agradecer mais uma vez o honroso convite, agradecer a participação mais uma vez com essa figura sensacional que é o Ricardo, tá? A você que está nos ouvindo, a você que está nos escutando, vamos no dia 6, domingo, vamos votar. Isto é um ato da democracia, é um ato muito importante, porque influencia, querendo ou não querendo, na vida de cada uma das pessoas. E a você que está disputando uma eleição a vereador, que foi o que nos trouxe hoje aqui, não desista, continue até domingo, até às 17 horas, buscando aquele voto. Aqueles que porventura não tiveram nomes citados aqui, não fique aborrecido com nós, não significa que você não esteja em condições de ser um dos que vão conquistar uma das 23 cadeiras, mas nos foi pedido que citasse aqueles nomes que nós entendemos possuírem as maiores possibilidades. Muito obrigado a todos vocês, desejo um ótimo final de semana extensivo ao familiar de cada um de vocês e que no domingo o Brasil possa estar fazendo valer a democracia, colocando na urna o seu voto, o nosso voto e que o Brasil seja o grande vencedor dessa eleição. Muito obrigado, Desidério, muito obrigado, Ricardo, e tenham todos um bom final de semana. O Edinho deveria ser candidato a governador de Minas. Você viu como é que ele vai? Ele é muito... Ricardo, esse cara, tem que tomar um banho da água desse cara aqui. Meus amigos, fiquem agora os senhores com as considerações finais do nosso querido jornalista, expert em política, nosso querido Ricardo Miranda. É contigo, Ricardo. Obrigado pelo convite. É bom demais, eu gosto de conversar com o Edinho. A gente sempre troca ideia, de vez em quando a gente almoça, é muito bom poder ter esse convívio, é bom conversar de política e a gente conversa no nível legal. A gente fez um exercício aqui para apanhar no futuro. Fatalmente vai ter alguns aí que vai ser completamente diferente do que a gente falou, vai ter outra coisa, mas a gente não faltou aqui, foi coerência, dados, a gente foi deixando claro o modelo de análise que a gente faz. Eu queria falar, a oportunidade de falar para quem é candidato a vereador, que eu acredito que vai ter uma boa audiência. Gente, eleição, você ganha às vezes quando você perde.
O Edinho falou, continue. Às vezes você está querendo ser eleito, todo mundo quer. Mas se você tiver 1.000 votos, 800 votos, 1.500 votos, 2.000 votos, você se torna um ator político relevante. Você vai ter espaço de discussão, você vira referência no seu bairro, na sua organização, onde você tem uma base. Então, assim, valorizem isso também, façam planejamento. Tem outra eleição daqui 4 anos, é rápido demais, daqui 2 anos vai ter eleição para deputado. Você pode ser um aliado de um candidato a deputado que vai te procurar, que vai te dar uma estrutura. Então, assim, não enxergue a eleição só os 23 que serão eleitos que venceram. Às vezes tem gente que vai ser eleito e ganha perdendo. O melhor é perder ganhando nesse caso. Então, assim, cuidem disso, não pense que essa eleição é a única que vocês vão disputar. Uma boa votação, vai construindo devagar, na próxima você aprendeu, vai ter mais chance, você consegue aumentar o voto. Isso. E tenha paciência, a gente faz um exercício Desidério, eu acho que isso é legal de falar, essas construções dá para aprender. Tenham paciência com a gente, batem um pouco, porque vai ter um ou outro que vai subir. E por fim, queria agradecer o Desidério e falar, Desidério, isso eu falo para ele, no processo político de Juiz de Fora, as coisas como vêm acontecendo, como foram colocadas, você tem um contraponto que o Desidério fez ao longo de todos esses últimos 4 anos aqui, é importante demais para a democracia. Você tem que ter isso. O Juiz de Fora precisa disso. A gente precisa de ter contraponto. Faz bem para todo mundo. Essa é a minha maior preocupação. E o Desidério, com o programa Cá Entre Nós, com o próprio Desidério nas postagens dele, ele foi construindo esse contraponto que faz bem para a democracia. A democracia ela perde quando todo mundo fala a mesma coisa, está pasteurizado. Quando você tem um contraponto, faz bem. E o Desidério tem que fazer esse registro. Ao longo desses últimos anos, ele foi quem mais fez esse contraponto, apanhou pra caramba por conta disso. Continua. Mas é legal, e esse espaço, vocês viram ao longo dessa campanha, teve de tudo nesse espaço. Teve gente da extrema esquerda e extrema direita que teve espaço aqui e conversou. Isso faz bem. Isso é democracia, né, Ricardo? Foi bacana pra caramba, quero dar os parabéns pra ele. E, como o Edinho disse, também vamos votar, é legal. A gente que gosta de política, não é essa coisa de estar discutindo política. A gente acredita muito, é legal a gente ir lá poder votar. Votem, depois guardem o que vocês votaram, principalmente para o vereador, cobre, daqui 4 anos compara, valeu a pena, não valeu, a gente esquece às vezes em quem votou, vai lá, vamos votar, mas não vamos deixar de fazer isso não. E qualquer mudança que a gente possa fazer, nós vamos fazer pelo voto. Eu não gosto dessa história da gente tirar as pessoas que têm mandato depois, a gente tira no voto. Perfeito. Então, nós temos 4 anos, vamos lá, nós vamos tirar. Eu não estou gostando no voto daqui 4 anos. É assim que a gente tem que fazer. E aí, esse exercício é legal. É o exercício agora para a gente punir quem precisa ser punido no voto e a gente privilegiar quem precisa ser privilegiado no voto. Isso é legal. E daqui 4 anos vai ter mais. Perfeito. Meus amigos, eu quero fazer só um apelo. Se domingo, dia 6, estiver chovendo, o sol torrente, se estiver com muito frio, se estiver com ventania, faça o exercício civilizatório. Saia de casa, vá depositar o seu voto. O voto em branco, anular voto, deixar de votar, abstenção, viajar no dia da eleição, você está sonegando, roubando de si mesmo o direito mais sagrado, que é o direito de expressar nas urnas uma escolha para a civilidade, para o civilismo, para a democracia, para o bem da sua cidade, da sua família, do estado e do país, do mundo, podemos dizer assim. Fica aqui os meus agradecimentos ao Ricardo Miranda, esse gigante da política de Juiz de Fora, e os meus agradecimentos ao guru da política de Juiz de Fora, o Edson Fonseca. Um forte abraço a todos e até a próxima gravação. Um abraço. Tchau, gente.